vista. Amém? Então nós andamos pela fé. Os nossos olhos nos confundem às vezes, né? Os nossos olhos nos enganam às vezes, né? Mas quando nós olhamos para o eterno, olhamos para aquilo que o Senhor nos prometeu e andamos pela fé, aleluia, glória a Deus, nós vivemos melhor. Amém? Vamos se pôr de pé e vamos adorar o Senhor, engrandecer o nome dele nessa noite, porque ele é maravilhoso, porque ele é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Vai se aproximando no final do ano, começa aquela correria, começa aquela luta, principalmente para quem trabalha em comércio, né? Quem estuda também é complicado, porque tem que entregar trabalho, tem que fazer um monte de coisa. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, independente de qualquer coisa, amém? Aleluia, glória a Deus, santo é teu nome, Jesus.
Santo de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é poderoso. Glória a Deus. Vamos cantar uma canção bem antiga. Eu cantei muito esse hino, viu? Muito na fase da adolescência. Porque
Porque muitas vezes a gente chegava na igreja e dava só o pó de tantas coisas acontecendo na vida da gente. E esse hino, ele realmente nos renovava, realmente tirava aquele peso, né? E por isso nós vamos cantar, para que o Senhor venha nos renovar. Aleluia, Jesus. E Só os irmãos do Pai do Senhor. Amém. Só um momento, achei. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 14, diz o seguinte:
Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Propiciação, no caso, era desviar a ira de Deus da humanidade para uma pessoa só, que no caso é Jesus. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então aqui ele diz assim, que Jesus ele veio em forma humana para compreender, para demonstrar que ele sabe tudo aquilo que nós passamos e sentimos. Isso era necessário para que ele pudesse vencer o diabo, vencer a morte e pudesse nos oferecer vida eterna, pudesse nos oferecer socorro no meio das tentações, das tribulações. A Bíblia diz aqui no versículo 16 que ele não ajuda anjos, porque os anjos não precisam de ajuda, mas nós precisamos. Então o que está dizendo nesses versos aqui? É como se nós fôssemos um time de futebol e o nosso time estivesse perdendo. Nosso time estivesse perdendo e sofrendo uma opressão muito forte do adversário, e nós não conseguíssemos criar nenhuma jogada, até que de repente Jesus entra em campo no segundo tempo, aos 45, e marca o gol da vitória. Só que assim, ele fez o gol com a camisa do nosso time, e já que nós estamos com a mesma camisa, nós também podemos vencer, nós somos vencedores. Então, a Bíblia está dizendo que por essa razão era necessário que ele viesse, porque nós precisávamos de um Salvador, nós precisávamos de alguém para nos libertar das garras da morte. E aí diz aqui também que, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A irmã falou que cantou o hino, né? Porque sofria muita correria, muita tribulação, e Jesus ele sempre nos socorre porque ele veio na forma humana e ele entende tudo que a gente passa e está pronto para nos socorrer. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. Melissa, vem aqui falar algo da parte do Senhor. Glória a Deus. Esse Deus é lindo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Agradeço a pastora Laodiceia pela oportunidade. Deus tocou no meu coração de ler o Salmo 124. Amém. E ele diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, e quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. E então as águas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. E o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Então, que a gente possa sempre lembrar nas nossas dificuldades que se não fosse o Senhor, não a nossa força, não a nossa capacidade, não as nossas obras para ter o agir dele, mas apenas o Senhor. Se não fosse o Senhor, quando a gente está angustiado, para trazer a paz dele sobre nós, se não fosse o Senhor para renovar as nossas forças todos os dias, imagina se após um dia cansativo, no outro dia a gente sentisse a mesma coisa e fosse só piorando o nosso cansaço. É o Senhor que permitiu o nosso sono para a gente descansar, assim como Ele descansou no 7º dia. Glória a Deus! E é o Senhor que, mesmo sem a gente ter a necessidade de dormir, mesmo sem nós dormirmos, por meio da presença dEle, por meio do Espírito Santo, Ele renova as nossas forças. Se não fosse o Senhor ter dado Jesus para morrer por nós, estaríamos até hoje afastados da presença gloriosa dEle. Até hoje estaríamos sem sentir o amor dEle. Se não fosse o Senhor
que mesmo após ter dado Jesus, em Romanos 7 ele diz que compreende as nossas lutas internas contra o pecado. Se não fosse a compreensão do Senhor sobre nós e o fato de Ele ter nos libertado do pecado, se não fosse essa misericórdia, o que seríamos de nós? Se não fosse o Senhor em cada problema nosso, nos guiando, nos guardando, o que seria de nós? Então que em toda dificuldade a gente possa pensar, e se não fosse o Senhor? Não que eu consegui passar por aquilo, eu consegui ser forte e me manter forte. Se não fosse o Senhor, eu teria sido engolida viva. Se não fosse o Senhor, as águas teriam passado por cima de mim. Jesus! Assim como Davi diz nesse salmo, se não fosse o Senhor, as coisas seriam de outra forma. Mas por conta dele, por conta de o nosso socorro estar no nome dele, independente da guerra, independente do problema, ele estará com a gente. Glória a Deus. A palavra diz em muitos momentos, isso foi uma coisa que o Senhor falou comigo nos últimos dias. Aquiete-se, eu lutarei por vocês, Glória. eu lutarei as vossas guerras. Aleluia. E nisso não diz, eu lutarei somente as guerras de Israel, essas guerras desses tempos eu lutarei. O Senhor diz, eu lutarei as suas guerras. Então mesmo as guerras que a gente tem hoje em dia, o Senhor disse lá atrás que Ele lutaria qualquer que fosse a nossa Aleluia, guerra. aleluia. Ele está lutando por você, Creio. independente de qual for a sua guerra. Se é uma guerra contra o desânimo, uma guerra contra permanecer firme nos caminhos dele, uma guerra contra vir aqui mesmo em um dia frio, Ele está lutando por nós. E Ele estará sempre nos fortalecendo. Glória a Deus. E o nosso socorro sempre estará no nome dele, no nome daquele que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Deus! Deus! Glória a Deus. Se tivesse combinado, né, Denis? Se tivesse combinado a palavra, não teria. Uma complementou a outra, né? Glória a Deus. Irmãos, Deus é lindo demais. Se não fosse o Senhor, realmente nós não estaríamos aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos ouvir a palavra. Eu sei que a gente vai recolher as ofertas, mas antes, no finalzinho, a gente canta uma canção e a gente recolhe as ofertas. Pastor, vem aqui orar pelo pastor, pelo irmão Willam, diácono Willam, que vai trazer a palavra. Evangelista, diácono, Glória a pastor, Deus. pregador, é tudo, né? Servo. Servo. Porque às vezes as pessoas se prendem a título, nem pastor, ele é servo. É pastor. Pastor, ele é o quê? Ele é servo. É uma pena que às vezes é distorcido, né? O pastor acha que ele tem que ser servido, quando na realidade ele é servo. Amém? Aplauda o Senhor. Pai do Senhor, queridos, vamos orar pelo nosso irmão Willam. Deus possa usar em suas mãos nessa noite mais uma vez, amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nós já vimos e ouvimos da tua parte nesta noite. E agora pedimos para que mais uma vez o Senhor venha usar o teu filho preciosamente, Senhor, em tuas mãos para nos entregar uma mensagem do teu coração, ó Pai, para o nosso coração. Usa ele, Senhor, com poder, com autoridade, com graça. Que a presença do teu Espírito esteja em cada palavra, Senhor, proferida pelo teu Filho, Pai. Usa ele em tuas mãos para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Eu estava esperando que a pastora Laudicea continuasse mais um pouco, né? Só tem menos tempo de eu falar, né? Entendeu, né? Mas a gente, pela misericórdia do Senhor, a gente é grato a Deus, primeiro de tudo, né? E grato às pessoas também, né? Porque as pessoas que Deus coloca na nossa frente, né? A gente tem que ser grato, né? Porque são pessoas que nos ajudam, né? E Deus é tão bondoso, tão misericordioso, tem sido com nós, né? Porque nós precisamos cada dia, cada momento da ajuda dele. Porque se aqui estamos de pé, porque foi ele que até agora nos sustentou e continuará nos sustentando. Eu quero ser bem breve, não quero demorar muito, né? Porque eu estava ali sentadinho, eu falei assim, eu espero que ela continue mais um pouco, continue, deixa eu mais para frente. Eu vou ler primeiro aqui a segunda carta de Tessalonicenses,
não é aqui que eu vou falar, mas eu quero pregar aqui em relação ao que eu vou falar um pouco, tá bom? Falar de volta de Cristo, né, e do que tem acontecido de apostasia, dos acontecimentos, a gente olhando lá de trás do Velho Testamento, a gente vê que já tem apostasia, né, desde o começo. E em relação à vinda de Cristo, né, a Bíblia é bem clara que fala que para a volta de Cristo, né, pela segunda vez que ele virá buscar a sua igreja, teria muita apostasia, né? Vou falar mais na frente. Segunda carta de Tessalonicenses 2, e nos diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que vos novais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Agora eu quero ir lá em Timóteo, 1 Timóteo 4. É aqui que eu quero falar um pouco sobre a palavra de Deus. Porque, irmão, a gente está na igreja, Deus tem colocado a gente na igreja. É um lugar que a gente sempre tem que estar, né? A gente vê os acontecimentos, a gente vê pessoas se apostatando, né, deixando a fé de lado, deixando de maneira, né, inexplicável. Mas a gente sabe que aqui é o lugar que a gente não pode sair. É um lugar que Deus deixou. Deus, lá em Atos, a gente sabe, ele usou Paulo para fundar as igrejas. Lá em Joel teve o derramamento, né, que ele fala que viria o derramamento do Espírito Santo, que foi cumprido lá em Pentecostes, lá em Atos 2. E a gente sabe que daí vem a igreja do Senhor, que Paulo fundou. Então a igreja é fundada por quem? Por Jesus Cristo, através de Paulo. Então a gente sabe que daqui a gente não pode sair, a ser que Jesus, né, venha e nos leve. A gente sabe que muito difícil, a gente sabe que pessoas que lá atrás começaram o evangelho falando da palavra de Deus, e homens que pronunciavam coisas bonitas da palavra de Deus, hoje estão afastados do evangelho. Muitos falam até do evangelho, mas de maneira diferente. De ver que pessoas grandes aí, entre aspas, falavam muito da palavra de Deus e hoje fala ao contrário. Tem falado ao contrário da palavra de Deus. A gente não precisa citar nome, mas a gente sabe, a gente vê, eu pesquiso muito, né, sobre a palavra de Deus, vejo pessoas pregando, mas a gente vê pessoas falando ao contrário, ensinando ao inverso da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus verdadeira está aqui. Não temos que inventar, a verdade é essa. É só falar da palavra de Deus. O que o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Né? É isso que nós temos que falar de Deus, do Jesus que um dia veio e colocou nós, né, na igreja. Eu não falo, né, quatro paredes, igreja somos nós, mas daqui, gente, nós não podemos, né, sair. Né? Por mais que pessoas falam porque a igreja do Senhor, ela tem sido fulminada pelo mundo, pelo sistema. Infelizmente, é assim, e vai acontecer. E está acontecendo, e vai acontecer coisas piores. A gente sabe que vai ser um tempo determinado, que hoje nós temos a nova ordem mundial, que está aí. Quem não conhece, não quer conhecer, quem não quer pesquisar, quem não quer ir a fundo, a gente sabe que já está em iminência o anticristo. Não se declarou, mas a gente sabe que ele está em iminência. Então, a gente vê que essa nova ordem mundial, ela tem cada vez mais afunilado a humanidade. Para quem não sabe, há pouco tempo atrás, umas 2 semanas atrás, teve o COP27. Esse COP27, eles estão chegaram a um ponto de que todas as religiões já estão o quê?
se unindo e para se tornar uma só. E a gente sabe o que vai acontecer, em uma só. E então se reuniram vários, né, líderes religiosos e se ajuntaram para fazer já essa parte de uma só religião. E vai acontecer. Então a gente sabe que existe coisa por trás disso. E é coisa séria, irmão. Se vocês for pesquisarem, é uma coisa tão séria. Mas assim, nós como em Cristo Jesus, a gente tem que ficar feliz nessa parte. Nós estamos em Cristo Jesus porque sabemos que Jesus vai voltar. E está tão próximo, gente, da volta de Jesus. Porque a gente vê os acontecimentos, é um atrás um do outro, né? Cada coisa que está acontecendo, e a gente vê isso, é nítido. E isso é bom em parte, porque Jesus está voltando. Por isso que nós temos que estar firme na fé. Vamos para 1 Timóteo 4. Se eu fosse colocar um título, eu não sou de muito colocar, já perceberam, né? Mas talvez um cuidado com as apostasias, né? A esperteza, né? A apostasia, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido ao espírito enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus o criou para os fiéis. E para o que conhece a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, eu coloquei aqui escrevi umas partes aqui, mais pouca coisa, né? E eu selecionei até de ontem para hoje. Eu falei, o que eu vou falar, Senhor? E veio essas palavras, né? E veio um pouco de apostasia, né? E você começa a juntar uma coisa, a juntar com outra, e aí a gente fala, né? Apostasia, né? Apostação, apostatando, pessoas deixando de lado, né? Isenção, separação, né? E abandonando a fé. Isso são apostasia, pessoas abandonando cada vez mais a fé. E nisso nós, né? Eu não falo, não é a marca do fim, mas é o que Deus tem falado, Jesus tem falado para a gente se prevenir. É isso que a gente tem, se prevenir do que tem a apostasia colocada, né, diante de nós. E essa apostasia ela tem sido, né, cauterizada, né, na mente das pessoas. As pessoas pregam de uma maneira, as pessoas falam de uma maneira, porque apostatar de uma fé são pessoas que já estiveram lá. Né? Como é que uma pessoa que nunca teve vai apostatar da fé? Ou seja, são pessoas que já estiveram. Então, têm saído do caminho do Senhor, têm deixado a fé de lado. Mas a palavra de Deus também fala de avivamento, né? Que existe, lógico que existe hoje avivamento. Tem países, né, que tem avivamento, né? Pessoas convertendo verdadeiramente, igrejas, né, maravilhosas, pregando a palavra de Deus e pessoas se convertendo. Mas para a iminência, né, para a evidência para voltar a Cristo, a volta de Cristo, teria essa apostasia. Teria que vir essa apostasia, né, pessoas deixando essa fé de lado. A gente vê vários textos, várias passagens da Bíblia, né, Lucas 2:27, 4:13, 13:27, Atos 2:10, e Atos também 19:9, vem Timóteo, 2 Timóteo, né, aparta-te da fé. E a gente vê no Novo Testamento 14 vezes, são passagens relacionadas a apartar-se, né, deixar a fé de lado. Mas falar de fé a gente crê, a gente sabe que Jesus é o nosso único, verdadeiro e Salvador. Não tem outro caminho senão Jesus, porque nós vivemos nesse mundo de pessoas, né, gananciosas, lógico, né, mas a verdade é que nós temos que ter sim a palavra focada, a palavra no nosso coração. Porque o diabo tem usado, gente, de uma maneira, né, uma maneira tão evidente, de que às vezes a gente acha, né, pessoas do dinheiro, o diabo usa você ganhar dinheiro para se afastar de Deus.
Infelizmente, acontece muito isso, porque às vezes a gente acha que o diabo vai tirar uma casa sua, vai tirar isso, vai tirar algo de você. Não é isso também, não, gente. Né? O diabo te dá dinheiro, sim, o diabo te dá condições, dá riqueza, né? Para te afastar do caminho de Deus. Porque o coração do homem está focado nisso. Né? O coração do homem, infelizmente, nós vivemos nesse mundo focado muitas vezes nas coisas. Né? As coisas, infelizmente. Nosso coração é focado. E muitas vezes a gente tem que pedir a Deus, Deus tira a nossa mente, tira o nosso coração dessas coisas que está impregnando no coração do homem. E a gente sabe que isso, irmão, isso tem muito afastado as pessoas do caminho de Deus. Outro tempo atrás, né, eu até estava falando, né, que em Timóteo 6 também fala bastante disso. Né? E uma pessoa ousada bem, né, que a gente olha na Bíblia, Pedro, né, teve até o pastor Marcos pregou esses dias, né? Falando de Pedro, né? Andou sobre as águas. Mas a gente sabe a ousadia que Pedro tinha. E isso está faltando em nós, irmãos. Né? Essa ousadia que Pedro tinha. Né? Pedro não tinha medo, ele era afoito mesmo. Aí que ele afundou, mas ele foi. Ele buscou a Cristo. Né? De maneira, mesmo que foi daquele jeito. Né? E a gente sabe que Pedro foi um que negou a fé. Mas ele reconheceu, né? Ele correu atrás, foi, né? Mas Jesus falava que ele era um dos primeiros, mas ele voltou, ele reconheceu e negou essa fé, mas voltou. Né? Lá atrás a gente vê a vida de Ló, né? Ló andando lá nas campinas, né? Olhou para bonita, e ele mais o tio dele, Abraão, qual que você escolhe, né? E aí Ló escolheu o quê? Viu que era bonito, né? E aí teve consequência. Aí Ló olhou para as coisas mais bonitas que tinha, vendo tudo verde, tudo bonito. Aí Abraão foi lá e deixou. Mas aí teve consequência, né? Ló perdeu praticamente a família. Né? Se ele não sai de lá, ele saiu com as filhas, mas teve consequência. E teve essa consequência. E Ló, né, reconhecendo tudo do que tinha feito, e volta. E muitos têm que reconhecer. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de Jesus, nós precisamos da igreja do Senhor. Né? A igreja que somos nós, mas nós precisamos de lugares. Porque uma das maiores evidências de apostasia hoje são desigrejados. Me desculpa esses desigrejados. Porque pregam o que querem, ouvem o que querem. Né? São palavras ao contrário da verdade. E estão deixando a igreja do Senhor de lado para seguir espíritos de demônio, muitas vezes, que falam mentira, apostatando da fé. Né? E me desculpa os desigrejados, mas é isso. Pelo que a gente lê a palavra, a gente vê a palavra de Deus, a gente sabe que esse é um caminho de apostasia, um caminho de apostatar. Infelizmente, irmãos, se algum dia acontecer isso, saia desse caminho, desigrejado. Não deixa a igreja do Senhor. Se Deus deixou a igreja, foi para nós. Foi um caminho. Né? É caminho que leva a Cristo. É Jesus. A Deus é Jesus. A religião não salva. Mas Jesus salva. E através da palavra, né, que a gente tem ouvido, irmãos pregando verdadeiramente, porque a gente vê muitas pessoas falando da verdade, falando da igreja do Senhor. E rapidamente, eu quero só complementar aqui em Tessalonicenses, voltando, vou dar uma sequência aqui. É, 3:5. Fala de fé, né, que a gente, né, a fé que o Senhor nos dá. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber de vossa fé, temendo que tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Seguindo. Quero ler também em Colossenses, que eu passei aqui, mas eu quero ler essa passagem também, que ela é muito, eu achei muito importante.
serve para o nosso dia a dia, para a gente, né, a nossa fé, que nos diz assim, 1 Tessalonicense, Colossenses 23. Se na verdade permanecerdes fundado e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E Paulo, a gente sabe que foi um dos coordenadores, né, cabeça da igreja do Senhor. E a gente olha a vida de Paulo, as maravilhas que Deus usou na vida dele. E a gente, não é inveja não, né, irmão? Mas a gente olha assim para a vida de Paulo, lendo o que Deus fez na vida desse moço. E o que Deus faz na vida de muitos que estão aí. E a gente dá glória a Deus, porque Deus tão misericordioso, tão bondoso que Ele é. E pelo afastamento, né, das pessoas que muitas vezes têm afastado do Evangelho, a gente tem que estar orando. A gente tem que orar a Deus para que Ele tenha misericórdia cada vez mais. Porque se a igreja que Deus colocou, ela tem se apostatado, mas a gente vê o lado da igreja verdadeira. Aquela igreja que fala a verdade, aquela igreja que prega a verdade. Quero um pouquinho para frente, mesmo na carta de Timóteo também. 1 Timóteo 19, que nos diz assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando o qual alguns fizeram o naufrágio na fé. Aqui uma passagem que fizeram o naufrágio na fé. Naufragaram, né, irmão? E é assim que muitos têm acontecido. E continua também na 1 também Timóteo 4, 8. 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aqui está falando do que negou, né, deixou a fé de lado. Ou seja, é pior do que o infiel. Aqui é Paulo falando para o seu pupilo, né, o querido Timóteo. Quem todo aqui sabe a história, né, de Timóteo, que aqui é chamado o filho, né, o Timóteo é o pai e o Paulo é o pai e Timóteo o filho, né, que era o pupilo. E a gente sabe que Timóteo, o jovem, 16 anos, ele começou sua carreira, né, no Evangelho e foi um substituto de Paulo, né? A gente olha assim, porque é tremendo essas cartas que quando Paulo escreve a Timóteo, né? A gente olha assim, é coisas maravilhosas que Deus usou na vida desses dois, né? E continuando também 5:8, eu já falei, 5:8. Voltando no Timóteo 5:8, quero ser rapidinho. Não quero demorar muito. 5:8 eu já falei, agora quero 6:10 e do 21. Também é bem conhecido, Timóteo. Amém, irmãos? Não vou ler esses 6:10 aqui, vou direto para Hebreus. Hebreus 10:38. Quero rapidinho, que senão não vai dar tempo eu falar. É muito longo a passagem que tem aqui. 10:38, os Hebreus. Que nos diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mais uma prova da gente não recuar a fé. Porque essa fé que Deus nos dá, que a gente não deixe de lado. A gente não abandone essa fé em Cristo Jesus. O irmão falando aqui da carta dos Hebreus, é muito legal, né, irmão? A gente vê as cartas
que Deus tem colocado, Deus deixou. E a gente serve talvez de espelho, né? Porque a prova que Deus nos dá, que é o Filho Jesus, que morreu ali na cruz por nós, que nós éramos perdidos, nós estávamos na perdição, todos nós condenados ao inferno, e Jesus envia o Filho. E a gente olha porque nós não éramos merecedor, nenhum de nós, mas a gente vê o que Jesus, né, o que Deus fez, enviar o seu próprio Filho por nós, por nossas vidas, porque nós não merecíamos, porque nós somos pessoas tão más, pessoas que muitas das vezes, né, deixamos nossa bondade, talvez porque bom nós não somos, mas muitas vezes Deus dá essa bondade para nós, e nós deixamos essa bondade muitas vezes para trás, né? Muitas vezes ajudar o próximo, o necessitado, porque o Evangelho também é isso, né? Ajudar os que precisam, ajudar verdadeiramente os necessitados. Segundo Pedro, a partir do 3, tem uma passagem muito legal mesmo, interessante, que vai do 17 até o 18, que nos diz assim: vós, portanto, amado, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descascais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continuando também em Pedro, do partido 10. E nos diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não quero prolongar muito, porque eu não consegui nem fazer direito, né? Eu falei para vocês que foi de ontem, comecei a dar uma lida na Bíblia nessa parte, mas eu quero falar assim de uma coisa. Muitas vezes a gente para, a gente olha, e a gente quer falar algo bonito para Deus, mas muitas vezes as palavras não vêm no nosso coração, não vêm na nossa boca, né? E direto do coração tem saído muitas coisas que o mundo tem colocado, porque a gente vive hoje nesse sistema de que tem ensinado as coisas de Deus tudo o contrário. E o que tem valor é isso, irmãos. No mundo, a verdade das coisas de Deus tem sido levada ao contrário. A verdade se tornou a mentira e a mentira se tornou a verdade. O que tem valor hoje no mundo são coisas que satisfazem ao coração do homem. Muitas vezes são mentiras e engano. E tem sido assim. Infelizmente tem assim. Mas eu vejo uma palavra muito legal que Paulo fala bem no final lá de Timóteo: combati com bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Não deixe essa fé em Cristo Jesus morrer. Não deixe essa fé em Jesus acabar, parar. Porque é isso que nós temos que tocar. A igreja do Senhor. Que Ele nos dê força, que Ele tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da humanidade, porque a gente sabe que vai piorar, não vai melhorar, irmãos, mas uma coisa é certa: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Ainda bem que eu dei o tempo certo, né, irmão William? Ó, certinho a caneta, amém? Glória a Deus. Irmãos, uma coisa que o irmão William me falou, que é certo, tem muitas pessoas que hoje falam, eu não vou congregar em igreja nenhuma. Isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo, assim, no nível, porque a gente sabe que a igreja, ela tem problema, porque cada um de nós somos um diferente do outro. E a discordância, ela faz parte das nossas vidas. Eu discordo com muitas coisas na minha casa com meu marido, imagine, isso é porque a gente está há 20 anos junto, né? O pastor vai fazer 25 anos, o irmão William também está por aí, né? Então, imagine que a gente se conhece, mora na mesma casa, tem uma convivência, tem um vínculo, tem um amor. Imagine na igreja, né? Que às vezes a gente não tem tanta intimidade, que o ponto de vista de um é diferente do ponto de vista do outro, né? E é muito perigoso um cristão, né? Uma pessoa que, às vezes, irmãos, são pessoas que se dizem entendidas da palavra e que tomam essa decisão, que é uma decisão rumo ao abismo, né? É uma decisão, isso é muito sério. Nós somos pastores e por muitas das vezes aconselhamos pessoas que queriam às vezes sair da igreja. Você só sai quando você tiver uma igreja para você congregar. Esse negócio de que eu estou orando não existe, não. Você já orou, já tem um destino certo para você estar indo. Então, tudo bem, nós vamos orar, você vai ser bênção lá. Mas, eu estou procurando, ninguém sai com um carro desgovernado por aí afora, né? Então, que o Senhor venha continuar abençoando o irmão William, uma boa palavra, hoje Deus falou conosco poderosamente. Irmãos, aquele que trouxe a sua oferta, né, venha ofertar, em nome de Jesus. Aquele que não trouxe, nós vamos orar do mesmo jeito. Nós vamos orar, nós íamos cantar para ofertar, mas nós vamos orar e logo depois o pastor vem dar a bênção. Amém, pastor? Vamos orar para que o Senhor abençoe os dizimistas, os ofertantes, aqueles que estão em busca de um emprego, estão em busca de uma nova oportunidade, né? Que o Senhor venha prosperar, tem um sonho, né? Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas que o Senhor pode realizar os nossos sonhos até que a vinda dele aconteça, né? Antigamente tinha um irmão que dava um estudo, ele falava, a gente tem que trabalhar com o Senhor como se ele viesse agora, mas também como se ele viesse daqui a alguns anos, porque a gente tem que continuar a vida da gente, se preparando dia a dia, amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor deu, Senhor, o Senhor se doou, Senhor Jesus, por amor, Senhor Jesus, de cada um de nós. O Senhor desceu e veio passar, Senhor, as nossas dores, para saber, Senhor, o que nós passamos. Mas também sabemos, Senhor, que o inimigo nos comeria vivos, Senhor. Senhor, se não fosse a tua bondade, a tua misericórdia. E através dessa palavra nós entendemos, e é uma palavra de alerta, de vigilância, para nós termos cuidado, Senhor, porque às vezes estamos dentro da igreja, se apostatando da fé, Senhor, conformados, Senhor Jesus, aleluia, com tudo, Senhor. Deus nos ensina a dizer não, Senhor, quando é necessário dizer não, Senhor, para o mundo, para que a nossa fé não morra. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora pelos dizimistas, pelos ofertantes, Senhor. Sabemos que a tua igreja precisa, Senhor, caminhar em frente, que tem os seus custos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abre a porta para aquele que necessita, abre a porta para aquele que clama, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares, continua nos guardando, nos livrando, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Pode vir aqui dar a benção? Pode dar a benção? Que o grande amor, que a graça, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, em o nome de Jesus, numa noite abençoada. Domingo nós teremos culto, escola bíblica, em nome de Jesus estaremos aqui adorando ao Senhor com os jovens, né, pastor? Em nome de Jesus está encerrado, amém?